Na pacata zona rural da Inglaterra do século XIX, a vida segue seu curso em Longbourn, lar da família Bennet. Afinal, nesse mundo cheio de costumes, o destino de uma jovem é sempre o mesmo: o casamento. Dona Bennet, a matriarca ambiciosa e determinada, fez do casamento de suas 5 filhas seu principal objetivo de vida. Seu marido, o Sr. Bennet, homem inteligente e sarcástico, observa tudo com uma mistura divertida de resignação, como um bom mineiro que observa a chuva cair. Suas 5 filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, representam, cada uma à sua maneira, as esperanças e as preocupações da mãe. O futuro delas depende da capacidade de fisgar um bom partido, de preferência, um bom partido rico. E os Bennet, claro, não fogem à regra. Em um mundo onde as aparências são tudo, cada baile, cada encontro, é uma chance de se destacar. As regras da sociedade são rígidas e a reputação de uma jovem pode ser destruída num piscar de olhos. A chegada de 2 homens ricos e solteiros, o Sr. Bingley e seu amigo, o Sr. Darcy, causa um rebuliço na família Bennet. A presença deles desencadeia uma série de eventos que põem à prova novos amores, amizades verdadeiras e os preconceitos mais arraigados. Em meio a esse turbilhão de emoções, as irmãs Bennet precisam desvendar seus próprios sentimentos e tomar decisões que moldarão o seu futuro. Dona Bennet é o coração, a alma e, às vezes, a dor de cabeça de Longbourn. Sua única obsessão? Casar as filhas, de preferência com homens ricos, claro. Jane, a mais velha, é a doçura em pessoa, uma verdadeira pérola. Meiga, gentil, só vê o lado bom de todos, parece até a bondade de Santa Rita. Elizabeth, nossa heroína, é inteligente, independente, uma mulher à frente do seu tempo. Por trás daquela mente perspicaz e irônica, pulsa um coração leal e apaixonado. Mary, a intelectual da família, prefere um bom livro a um baile. Tímida e reservada, Mary encontra refúgio na literatura e na música clássica. Kitty e Lydia, as caçulas, são unha e carne. As duas são um pouco fúteis, mais preocupadas com fofocas e uniformes do que com conversas profundas. Sabe como é? Um bom casamento, minhas caras, repete sem parar. Só um bom casamento garante a felicidade. Lydia, a caçula, é o verdadeiro furacão de Longbourn. Mimada e impulsiva, faria de tudo para ser o centro das atenções, igualzinho a um João teimoso em busca de luz. Seu charme superficial esconde uma certa imaturidade, como leite fresco que acaba azedando. Já o Sr. Bennet observa essa dança familiar com um divertido distanciamento. Seu sarcasmo e ironia são sua maneira de lidar com as extravagâncias da esposa e a agitação das filhas. Mas por trás dessa fachada de patriarca cansado, esconde-se um carinho especial pelas filhas, especialmente por Elizabeth. A família Bennet, apesar de suas imperfeições e excentricidades, está unida por um amor que nem as fofocas mais venenosas de um chá da tarde conseguiriam romper. É nesse ninho familiar, tão acolhedor quanto caótico, que nossos protagonistas se preparam para enfrentar os desafios do amor, casamento e convenções sociais. A notícia corre mais rápido que fofoca em cidade pequena. O Sr. Bingley, um solteiro de berço de ouro e fortuna ainda maior, acaba de se mudar para Netherfield Park. Dona Bennet está radiante, é claro. Um partido desses é um presente dos céus. O Sr. Bingley finalmente chega, acompanhado de sua irmã e do misterioso Sr. Darcy. Bingley é a simpatia em pessoa e parece estar caidinho pela Jane. Darcy, por outro lado, é frio e distante como um iceberg. Sua arrogância e ares de superioridade deixam os moradores de Longbourn de queixo caído. Mal sabem eles que essa chegada é como um vendaval prestes a abalar Longbourn, virando corações do avesso e revelando as verdades por trás das aparências.
O orgulho do Darcy e os preconceitos da Elizabeth se chocam como dois cavalos em disparada. Ela o acha arrogante, convencido, e não se furta em criticar as suas atitudes esnobes com a família e amigos. Ele, por outro lado, está intrigado pela inteligência e independência de Elizabeth, tão diferente das outras moças da sociedade. A relação deles é um jogo de provocação e olhares carregados de segundas intenções. Cada encontro é um duelo de inteligência, cada palavra uma farpa. A chegada de Bingley e Darcy revolucionou o pequeno mundo de Longbourn. Entre a repulsa e uma pitada de curiosidade, Elizabeth se sente estranhamente atraída por esse homem misterioso que a faz questionar tudo aquilo em que acredita. Entre Jane e o Sr. Bingley, o afeto é imediato e recíproco, um verdadeiro amor à primeira vista. Doce e atencioso, Bingley está encantado pela beleza e gentileza de Jane, como se ela fosse a musa inspiradora de um poeta romântico, tipo um Gonçalves Dias da vida. As conversas tímidas no início transformam-se em longas charlas, como um jogo de palavras encantador, onde se misturam risos cúmplices e olhares de cumplicidade, dignos de um bom capítulo de Machado de Assis. Nos bailes e nas reuniões da sociedade, são inseparáveis, dançando valsas e quadrilhas com aquela graça e elegância que só se vê em filmes de época. A química entre eles é mais que palpável. É como a brisa da praia de Copacabana num dia de verão, e toda Longbourn, desde a empregada da casa até o cachorro da família, sonha com um casamento feliz para a doce Jane. Dona Bennet, radiante como sempre, não perde a oportunidade de exaltar as virtudes do futuro genro como se ele fosse um príncipe da casa real portuguesa. Até mesmo Elizabeth, cética no início diante desse idílio repentino, precisa admitir que Bingley parece sincero em suas atenções, como se tivesse encontrado a felicidade num grande baile de carnaval. Observa com ternura como sua irmã mais velha se enche de vida a cada dia, como as flores que colorem a cidade na primavera, e se surpreende desejando que essa nova felicidade dure para sempre, como as histórias de amor que sua avó contava. Mas como uma nuvem negra pairando no ar, o Sr. Darcy ameaça a crescente felicidade de Jane e Bingley. Convencido de que o amigo está caindo em um mero capricho passageiro, Darcy decide intervir, acreditando agir com as melhores das intenções. Cego por seu orgulho e preconceitos, Darcy considera a família Bennet indigna do seu amigo. Ele persuade Bingley a abandonar Netherfield e retornar a Londres, partindo o coração de Jane. Elizabeth, furiosa com Darcy, a quem considera responsável pela dor da irmã, agora sente uma profunda aversão pelo arrogante cavalheiro. Enquanto o coração de Jane se recupera aos poucos da desilusão, um recém-chegado chega a Longbourn para abalar os ânimos. O Sr. Wickham, um oficial de charme irresistível. Charmoso e atencioso, ele conquista Elizabeth com suas maneiras refinadas e aparente sinceridade. Não demora muito para que Wickham se abra com Elizabeth, compartilhando uma história comovente. Ele afirma ter sido vítima de uma grande injustiça nas mãos de Darcy, que o teria privado de uma herança considerável por pura inveja. Tocada pelo relato, Elizabeth passa a ver Wickham como uma vítima inocente, perseguida pelo arrogante Darcy. Ela se convence de que, por trás da máscara de respeitabilidade de Darcy, esconde-se um ser cruel e sem coração. Cega pelo seu ressentimento por Darcy e encantada por Wickham, Elizabeth se deixa levar. Ela se compraz em acreditar na versão de Wickham, sem se dar ao trabalho de checar os fatos, alimentando ainda mais sua raiva por Darcy. A aparência charmosa e sincera de Wickham esconde um homem manipulador e sem escrúpulos, disposto a tudo para ter o que quer. Ele alimenta os preconceitos de Elizabeth, abrindo um abismo entre ela e Darcy, e tornando a reconciliação entre eles ainda mais difícil.
A atmosfera fica pesada quando o Sr. Darcy, depois de semanas sem dar as caras em Longbourn, aparece de surpresa. Ele pede para falar com Elizabeth em particular, deixando-a confusa e um pouco nervosa. Darcy, com uma honestidade desconcertante e sem um pingo de romantismo, declara o seu amor por ela. Mas, longe de agradá-la, suas palavras só confirmam os piores receios da jovem. Ele enumera friamente os obstáculos para a união: a família dela, a posição social, a falta de dote, quase como se estivesse numa feira negociando um acordo. Diz amá-la, mas ao mesmo tempo a menospreza e fala mal da sua família. É de dar nos nervos. Um amor arrogante e humilhante que mais parece desprezo, muito diferente do carinho e respeito que ela espera de um marido. A resposta de Elizabeth o atinge em cheio. Ela recusa firmemente o pedido de casamento, esfregando na cara dele o orgulho ferido, os preconceitos e a arrogância que ele sempre demonstrou para com ela e sua família. Sem meias palavras, ela lembra Darcy, sem dó, o quanto ele feriu a felicidade de Jane e as mentiras que espalhou sobre Wickham. Darcy, pálido como um fantasma, sente o peso da rejeição. Sua segurança habitual se esvai, dando lugar a uma mistura de dor e frustração. Diante da fúria e desprezo de Elizabeth, Darcy finalmente se dá conta da magnitude de seu erro. Arrasado e humilhado, Darcy deixa Longbourn sem dizer uma única palavra. Chocada com a partida repentina de Darcy, e por suas próprias palavras duras, Elizabeth encontra pouco consolo em sua família. Sozinha com seus pensamentos turbulentos, ela recebe uma carta que vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Uma carta escrita à mão por Darcy, como se para responder às acusações feitas contra ele. Com uma tensão palpável, Elizabeth mergulha na leitura da carta. Cada linha é uma revelação. Cada palavra a força a questionar suas certezas. Sobre a partida repentina de Bingley, Darcy explica que agiu daquela maneira porque acreditava que Jane não nutria um afeto verdadeiro por seu amigo. Ele admite seu erro de julgamento, reconhecendo que estava cego por seu próprio orgulho e pelos preconceitos que tinha em relação à família Bennet. Em relação a Wickham, Darcy revela sua verdadeira natureza. Um manipulador que tentou seduzir sua irmã caçula para se apossar de sua fortuna. A carta de Darcy cai como um raio sobre Elizabeth. As peças do quebra-cabeça se encaixam, revelando uma verdade muito diferente daquela que ela havia construído. Elizabeth se sente tomada pela vergonha e pelo arrependimento, misturados a uma nova admiração pela sinceridade e lealdade que Darcy demonstrou em sua carta. Um vento de pânico sopra em Longbourn. Lydia, a caçula e a mais imprevisível das irmãs Bennet, sumiu. Ela fugiu com Wickham, o charmoso oficial. O escândalo é enorme, daqueles de parar um vilarejo inteiro. Uma filha Bennet fugindo assim é a receita para um desastre. Os rumores se espalham mais rápido que fofoca em cidade pequena. Coitada da senhora Bennet, já prevendo o pior. O Sr. Bennet sai à procura deles. Quando tudo parece perdido, um aliado inesperado surge das sombras, o Sr. Darcy. Ciente da gravidade da situação, ele engole o orgulho e deixa de lado as diferenças do passado para ajudar a família Bennet. Com a discrição e a eficácia que lhe são peculiares, ele parte em busca de Wickham e Lydia. Darcy segue a pista dos fugitivos até Londres, uma metrópole vibrante e cheia de esconderijos. Ele convence Wickham a se casar com Lydia, não por amor, mas em troca de uma compensação financeira generosa. Darcy usa toda a sua influência e fortuna para salvar a reputação da família Bennet, sem esperar reconhecimento ou gratidão. Um verdadeiro ato de nobreza. A intervenção de Darcy é um ato de coragem e generosidade.
algo raro de se ver em tempos como aqueles. Este ato altruísta, do qual poucos têm conhecimento, revela a verdadeira natureza de Darcy. Um homem bom e leal, disposto a se sacrificar por aqueles que lhe são importantes, mesmo que isso signifique deixar o orgulho de lado. O escândalo da fuga de Lydia chegou ao fim, mas suas consequências ainda ecoam. Elizabeth, profundamente afetada pelos acontecimentos e pela revelação do papel de Darcy, se encontra dividida entre a gratidão, o remorso e um amor nascente que não consegue admitir. Darcy, por sua vez, parece ter passado por uma transformação. Seu orgulho e frieza deram lugar a uma nova humildade. Agora, ele compreende a magnitude de seu erro e as consequências de seus preconceitos. O acaso, ou quem sabe o destino, os coloca frente a frente novamente. Durante um passeio pela encantadora campinha inglesa, seus caminhos se cruzam. O constrangimento é evidente, mas a atração que sentem um pelo outro é mais forte do que nunca. Darcy, com uma sinceridade tocante, pede desculpas a Elizabeth por seus erros do passado. Desta vez, nada de grandes declarações ou comentários perspicazes. Darcy, com uma humildade comovente, oferece seu coração a Elizabeth, sem condições, sem esperar nada em troca. Ele confessa admirar a inteligência dela, sua independência e sua força de caráter. Elizabeth, tocada por sua sinceridade e a profundidade de seus sentimentos, aceita seu pedido de casamento. A união deles é uma vitória sobre o orgulho, os preconceitos e as convenções sociais. Juntos, eles construirão um futuro baseado na confiança, no respeito e um laço inabalável. Enquanto o sol se põe sobre Pemberley, Darcy e Elizabeth, de mãos dadas, contemplam o horizonte. A história deles é sobre transformação, respeito mútuo e um amor profundo. Eles superaram as expectativas da sociedade e suas próprias falhas para encontrar um amor único. Agora, eles anseiam por um futuro cheio de promessas e felicidade. A história deles é um testemunho do poder da compreensão e da beleza do amor verdadeiro. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada ao coração de orgulho e preconceito. Se você gostou dessa história, não deixe de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Seu apoio nos permite dar vida a outras histórias atemporais. Fiquem ligados para mais aventuras literárias e histórias emocionantes. Até lá, boa leitura! À medida que o último capítulo da nossa história chega ao fim, relembramos as lições atemporais encontradas em Orgulho e Preconceito. A jornada de Darcy e Elizabeth nos ensina a importância da empatia, do crescimento pessoal e da força do amor. A história deles pode ter chegado ao fim, mas o impacto do amor deles continua a nos inspirar. Esperamos que vocês tenham apreciado esta viagem por uma das histórias mais queridas da literatura. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar. Seu apoio nos ajuda a continuar dando vida a essas histórias eternas. Fiquem ligados para mais aventuras literárias, onde cada história oferece uma nova perspectiva e uma nova lição. Até lá, continuem explorando, sonhando e lendo.